Aceleradores de partículas são equipamentos que fornecem energia a partículas subatômicas eletricamente carregados. Todos os aceleradores de partículas possibilitam a concentração de alta energia em pequenos volumes. Exemplos facilmente encontrados desses aceleradores estão em televisões e aparelhos de raio-x. O primeiro acelerador de partículas foi criado pelo físico Ernesto Rutherford em 1911. Ele usou uma fonte radioativa para lançar partículas alfa-1 contra uma fina camada de ouro. E ele também usou uma chapa de sulfeto de zinco que servia para fazer a trajetória do ouro. Então, aí fazendo essa experiência, ele percebeu que as partículas elas ricocheteavam ao esbarrar nos componentes dos componentes menores do átomo de ouro. E foi isso que levou à descoberta de que o átomo era subdividido em prótons, nêutrons e elétrons. Atualmente, os cientistas usam o mesmo princípio. E com eles identificaram um subnível para os prótons e para os nêutrons, que são os quarks. Existem alguns tipos de aceleradores de partículas. Temos o eletrostático, que é quando os íons são acelerados por um gerador externo. No de tênis, os íons são acelerados por um potencial elétrico positivo. No de Van Graff, uma esfera ela é carregada eletricamente até alguns MVs, e dentro dela uma fonte de íons que está sendo acelerada. Os lineares são partículas que são aceleradas por um campo elétrico constante. No ciclotron, os íons desenvolvem um semicírculo sob a ação de um campo magnético. Eles estão sendo acelerados por um campo elétrico, fazendo com que o potencial elétrico seja pequeno, mas com uma grande energia final. Outra razão também seria o estudo dos alvos que foram atingidos pela aceleração, podendo, por exemplo, conseguir a composição química desses objetos que foram atingidos. O objetivo desse acelerador é conhecer melhor as partículas, colidindo elas em alta velocidade com prótons, nêutrons, elétrons ou moléculas, ou até mesmo com sólidos. Sendo o nosso assunto aceleradores de partículas algo muito extenso e complexo, não foi possível descobrir todos os seus materiais. Mas o que se sabe é que o LHC, construído em Gênebra, na Suíça, necessitou de 14 anos para ficar pronto, da ajuda de 111 países e cientistas americanos, e gastou por volta de 10 bilhões de dólares. Deve-se levar em conta que o LHC é o maior acelerador de partículas já existente, junto com o CERN. O único requisito para acelerar partículas é que elas tenham carga elétrica e que vivam tempo suficiente para serem úteis.
Alguns cientistas acreditam que o uso desse equipamento pode causar uma catástrofe de dimensão cósmica, como por exemplo um buraco negro que pode engolir a Terra. Outros cientistas acusam o CERN, que é a sigla francesa para Organização Europeia de Pesquisas Nucleares, de não ter feito estudos suficientes sobre o impacto ambiental que isso iria causar. Esses cientistas acusam mesmo pelo fato de o acelerador ter sido feito embaixo da Terra. Por outro lado, poderá haver também benefícios. Na telecomunicação e na informática, haverá uma revolução na maneira de transmitir e de armazenar dados, com o maior entendimento do mundo subatômico. Na medicina, novos tratamentos poderão ser criados, com o tratamento do câncer e com o entendimento melhor do corpo humano. A humanidade também se beneficiará com novas fontes de energia, como a fusão atômica controlada.